7h47, 7h47, reflexão do dia. Nós iremos meditar na palavra de Deus e se você puder, pegue sua Bíblia e abra no livro do Gênesis, no capítulo 29. Vamos ler o versículo 28 ao 31. Gênesis 29, 28 ao 31, que diz assim: E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. Amém? Queridos, esse texto, queremos meditar um pouco sobre esse texto aqui e sobre a história da vida de Leia e de outras mulheres também. Mas vamos começar com Leia para falar o seguinte, que a gente conhece que Leia, como a Bíblia diz, né, era aborrecida por Jacó, casou com Jacó por um costume da época, que Jacó trabalhou por 7 anos para casar com Raquel, mas recebeu a Leia como esposa. E é bom que os irmãos não interpretem essa passagem com o pensamento de 2024, mas que tentem voltar o tempo e entender o contexto aqui dessa época. É outra cultura, é outro contexto. Jacó vai morar com Labão, né, seu sogro, fugindo de Esaú, que queria o matar. E chegando lá, ele trabalha 7 anos para casar com Raquel. Raquel é a filha mais nova. Porém, Labão, seu sogro, dá a Leia, que era a filha mais velha, disse que era o costume, mas ele decide trabalhar mais 7 anos e pagar o dote de Raquel. O dote era um valor que o pretendente dava aos pais, à família da noiva, para que os pais permitissem casar com aquela moça. Há quem interprete, no mundo ocidental, nos anos de 2024, não é, que estamos vivendo, e esses anos, né, que estamos, esses anos modernos, entenda que é um pagamento ou é uma compra pela esposa. Não é isso. É cultura, né? Inclusive até hoje, no Oriente acontece isso, na cultura oriental, muitos países ainda têm esse costumes, e também em África, posso falar de experiência própria, ainda acontece isso, se paga um dote antes de casar com a esposa, né, com a filha daquela casa, né, daquele homem. É costume, é cultura, e Jacó paga por Raquel, recebe Leia, mas depois paga mais 7 anos de serviço para receber Raquel e finalmente ele casa com Raquel. A Bíblia diz que o Senhor viu que Leia era aborrecida, era desprezada por Jacó. E por causa disso, Deus abriu a madre de Leia, fazendo com que ela gerasse filhos. Porém, Raquel era estéril. E, queridos, o que eu queria falar aqui, nesse contexto, é que Deus abre a madre, ela começa a ter filhos, mas era bênção de Deus, claro, e nesse contexto aqui bíblico, não é? Nesse tempo, e aqui a gente está falando de milênios, não são alguns anos, nossa mente às vezes nem consegue entender, né, esse tempo. A gente não pode acontecer da gente fazer um anacronismo, tentar interpretar um tempo com a mente do nosso tempo de hoje. Isso é anacronismo. A gente tem que se reportar, se transportar intelectualmente, claro, para esse tempo. E nesse tempo, a mulher que tinha filhos era uma mulher abençoada. E a mulher que não tinha filhos, estéril, não se sentia como uma mulher abençoada. Não se sentia, não sentia que tinha a bênção de Deus. Era uma mulher que muitas vezes era triste e desprezada. Porém, Raquel era amada de Jacó. E Leia não era a amada de Jacó. E a Bíblia diz que, vendo Deus
que Leia era desprezada, abriu a sua madre. E, queridos, eu queria falar justamente das emoções envolvidas aqui nesse contexto de Leia. E a Bíblia diz no versículo 32, se você estiver com a Bíblia aberta, Gênesis 22, 32, e concebeu Leia e teve um filho e chamou o seu nome de Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Então, no primeiro filho, o primogênito que Leia teve, né, que deu a Jacó, ela diz que, dá o nome de Ruben, diz que o Senhor atentou a sua aflição. E ela diz, agora meu marido vai me amar, porque eu dei um filho para ele. E isso não acontece. No versículo 33 diz assim, concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e me deu também este, e chamou seu nome de Simeão. Mas o seu marido ainda não a amava. E concebeu outra vez. Enquanto ela está engravidando e tendo filhos, Raquel continua estéril. E concebeu outra vez e teve um filho. E disse, agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Veja, no terceiro filho, na terceira gestação, ela cria mais uma vez uma esperança, a cada gestação, a cada bebê, ela cria mais uma vez uma esperança que Jacó iria amá-la. E infelizmente isso não acontece porque Jacó amava Raquel, não amava Leia. E pelo contrário, a Bíblia é direta e objetiva, diz que ela era aborrecida, ela era desprezada. No quarto filho, ela muda de postura e concebeu outra vez e teve um filho e disse, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou seu nome Judá e cessou de ter filhos. E aqui ela para, existe uma pausa nessas gestações e ela tem 4 filhos e tem uma pausa. O capítulo 30 inicia dizendo que Raquel, que não dava filhos a Jacó, ela teve inveja de sua irmã e ela disse a Jacó, Jacó, me dê filhos, senão eu morro. Só que Jacó se irrita com isso, porque ele diz assim, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do seu ventre? Jacó disse, olha, o problema não é meu, o problema é você que é estéril. Eu estou no lugar de Deus de abrir ou fechar a sua madre, foi eu que impedi de você ter filhos. Ele se irrita. A Bíblia diz que a ira dele, se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, porque ela vai cobrar de Jacó os filhos. E não era Jacó o problema. Tanto é que Léa tinha filhos. Queridos, a história é bem cheia de detalhes. E a gente não vai se prender a tantos detalhes. É uma história riquíssima em detalhes. Mas o que eu quero dizer é que o que aconteceu com os sentimentos de Léa, com as emoções de Léa, atingiu a decepção de não ter o amor do seu marido, atinge as suas emoções, a ponto dela sempre criar uma esperança de que seu marido a amasse. E eu imagino, eu só posso imaginar, e talvez alguém saiba, alguém que está do outro lado aí da tela ou do rádio, saiba como é difícil a pessoa amar e não ser amada, não ter o amor do marido. E é uma decepção muito grande, uma mulher que está ali ao lado do marido, dando filhos. Filhos sabemos que é bênção, sempre foi bênção, mas neste contexto aqui, filho significava muito mais do que significa hoje. Hoje as mulheres estão escolhendo nem ter filhos. A maternidade não é algo mais louvado, não é algo mais apreciado como nesses dias aqui. E o que acontece? Eu fico imaginando a decepção que entra no coração de Leia pelo fato de toda vez que ela ela é engravida e ela tem um filho e ela diz, agora meu marido vai se juntar a mim, agora meu marido vai se juntar a mim. E, queridos, a decepção é um sentimento de descontentamento ou de tristeza causado por uma pessoa ou por uma situação. O descontentamento é o mesmo que dizer a pessoa não está contente, não está satisfeita, não está feliz. E Leia carregava esse sentimento de descontentamento.
de desprazer, de decepção. É uma tristeza causada por uma pessoa ou por uma situação. No caso dela, é por uma pessoa e por uma situação. A situação é que ela foi dada a Jacó no lugar de sua irmã, e ela sabia que Jacó amava a Raquel, amava sua irmã e não a ela. Essa situação toda causou um descontentamento em Leia. Para além disso, ela sabia que Jacó, a pessoa, Jacó não amava ela. E todo esse transtorno que acontece na vida de Leia, Deus vê a situação, e o versículo 31 do capítulo 29, a Bíblia diz: vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. Deus viu a injustiça que foi causada a Leia pelo seu pai. E Labão sabia que Jacó estava trabalhando, pagando o dote por Raquel. Labão sabia. Labão enganou a Jacó. E se a gente voltar um pouquinho a alguns capítulos antes, a gente sabe que o que aconteceu com Jacó? Por que Jacó fugiu de casa? Porque Jacó enganou a Esaú. Queridos, a Bíblia diz que não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará, isso também vai colher. Então, Jacó plantou no meio da sua família engano. Jacó plantou no meio da sua família traição. Jacó plantou no meio da sua família o ódio por causa das suas atitudes. Ele rouba a bênção do seu irmão e foi enganar. Ele enganou a Esaú, enganou seu próprio pai. Então, quando Jacó vai se refugiar com Labão, que era da sua família, era o seu tio, que depois se torna seu sogro, ele vai colher exatamente o que ele plantou lá no meio da sua família. Do que ele fez lá com os seus pais, com o seu pai e seu irmão, né? Porque ele engana não somente ao pai, mas ele engana também ao seu irmão Esaú. A bênção era de Esaú e não era dele. Então veja que do mesmo jeito que ele agiu, Labão também agiu com ele. Ele simplesmente está colhendo os frutos de uma plantação. E Leia entra nessa história sem ter nada a ver. Leia foi colocada numa situação sem ter nada a ver. Labão também, que gostava de enganar e costumava enganar as pessoas, tanto é que ele faz isso com muita naturalidade. Ele engana seu próprio sobrinho, seu próprio genro, com muita naturalidade. Então Labão, ele engana a Jacó, assim como Jacó enganou a Esaú. É plantação e colheita. É plantar engano, você vai colher engano. A gente planta, se plantarmos manga, iremos colher mangas. Se plantarmos maçãs, iremos colher maçãs. A gente não pode plantar limão e esperar colher morangos. Você vai plantar exatamente o que você plantou. Você vai colher exatamente o que você plantou. Então Jacó estava nessa situação de fugir, porque seu irmão queria matá-lo e por causa de um engano que ele cometeu contra seu pai e seu irmão. E ele é enganado por Labão. E ele amava a Raquel. Leia não tinha nada a ver com isso. Leia foi colocada nessa situação sem escolha. Eu acredito, penso eu, não está escrito, eu estou inferindo no texto, isso não está escrito, mas eu penso que ela também foi obediente ao seu pai. Porque todos sabiam que Jacó desejava casar com Raquel. E Labão em nenhum momento disse que não seria possível. Deixou ele trabalhar os 7 anos. Ficou calado. Quando foi na noite do casamento, depois da festa, na noite de núpcias, ele descobre que a mulher com que ele estava era Leia e não era Raquel. Então veja, queridos, que a Bíblia traz para nós esse contexto e Leia entra nessa história, as consequências do engano de Esaú, o engano do seu pai, e ela herda tudo isso sem ter nenhuma culpa. Porém, Deus que é justo juiz, Deus que julga as nossas causas, Deus que vê o nosso coração e as nossas intenções, ele julga a situação. E a Bíblia diz, o versículo 31 do capítulo 29, e vendo Deus que Leia era desprezada,
abriu a sua madre. E Deus começa a dar filhos a Leia. E esses filhos são a alegria de Leia. Tanto é que a gente entende que Jacó amava a Raquel. Nós sabemos que as mulheres dos patriarcas eram matriarcas, mas aqui no caso, ainda que Jacó quisesse que Raquel fosse, a grande matriarca aqui é Leia. Deus usa o ventre de Leia para gerar os filhos de Jacó, que posteriormente seriam as tribos de Israel. Porque existia, queridos, uma promessa da parte de Deus a Abraão. Deus disse a Abraão que faria dele uma grande nação. Quando Deus chama Abraão no capítulo 12 desse mesmo livro, você conhece, ele diz que eu fartiei uma grande nação e a abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Veja que ele diz, não é? A Bíblia diz que Deus diz a Abraão que faria dele uma grande nação. Depois nasce Isaac. E Deus faz promessa a Isaac: eu vou fazer de você uma grande nação, assim como eu falei a seu pai. Deus faz promessa a Jacó, quando ele sai do lugar, da casa dos pais dele, e ele está em Betel. Deus aparece a ele. E Deus diz a ele, 28:13, eis que estou contigo. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua semente. Então, veja, existia uma promessa. Como é que Deus ia cumprir essa promessa se Raquel não tinha filhos? Que era a mulher que ele tinha escolhido. Deus se utiliza de Leia, abre a madre de Leia, e Leia começa a ter filhos. Lemos até o quarto filho, Judá, não é? A Bíblia fala que Raquel tinha inveja da sua irmã, porque ela desejava muito ter filhos. Depois Raquel, Deus tem misericórdia de Raquel, e dá José, e depois Benjamim. E no parto de Benjamim, Raquel morre, não é? Infelizmente. Mas a gente vai continuando aqui, e depois Deus abre novamente a madre de Leia, e ela concebe, tem o quinto filho, e dá o nome de Isacar. E ainda está, ela diz que ainda deseja ter filhos, não é? E deseja ainda ter o amor do seu marido. Depois ela ainda gera novamente e tem o Zebulon, que é o sexto. Depois tem ainda uma filha chamada Diná, e depois ela aí acaba de não ter mais filhos, né? Acaba de gerar. Então veja que nós aprendemos com a palavra de Deus nesta manhã que a decepção sim entrou no coração de Leia, porque ela esperava ser amada do seu marido. Ela esperava que seu marido olhasse para ela com outros olhos, com olhar de amor, com olhar de carinho. Ela via que o olhar de Jacó, o olhar, a atenção, o amor, o carinho, era para Raquel. Ela sentia o desprezo, mas Deus olhou para Leia. Deus viu o desprezo e abriu a madre de Leia. Mas o que eu queria falar aqui, queridos, é que muitas vezes situações da nossa vida, situações que nós não escolhemos, como Leia não escolheu, situações que estão acontecendo na nossa família, ao nosso redor, com pessoas próximas, podem nos atingir, como foi o caso de Leia. Leia não escolheu, Leia não disse ao seu pai: pai, ele está interessado em mim, eu também quero casar com ele, não é? E ela não houve uma consulta a Leia em nenhum momento desse processo. Ela entrou nessa situação e entrou nesse redemoinho de ações e reações, atitudes, escolhas e consequências, mas a gente vê que isso também pode acontecer conosco. Talvez você está nessa situação, talvez você está passando por isso. E talvez você esteja nessa forma, entrou em situações que você não escolheu, entrou em situações que você não foi consultada, e você é aborrecida e desprezada. Mas nesta manhã, querida, entenda que existe favor da parte de Deus para a tua vida.
Não permita que a decepção entre no seu coração, assim como entrou no coração de Leia. Porque cada filho que ela dava, ela lhe dizia, agora meu marido vai me amar. Depois tinha outro filho, dizia, agora o meu marido, a alma do meu marido vai se apegar à minha. E diz, agora ele vai ficar comigo. E sempre que ela tinha um filho, ela criava uma nova esperança. E é claro que quando a gente cria uma esperança e uma expectativa, e a expectativa, quando nós criamos uma expectativa e a expectativa não é realizada, a gente fica decepcionado. E eu entendo, inferindo no texto, é claro, a Bíblia não diz que Léa ficou decepcionada, mas a gente pode ver que a decepção tomou conta do coração de Léa. Esse sentimento de desprazer, de descontentamento, essa tristeza causada por uma situação que ela não escolheu. Mas tem uma resposta de Deus para Léa. É claro que Léa já não está mais entre nós, mas a Bíblia fala de sentimentos, de emoções. E o versículo que eu queria ler antes de nós concluirmos é o capítulo 4 de Provérbios, o versículo 3, que diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tem uma versão chamada Bíblia Vida, né? A Bíblia Viva, melhor dizendo, que é uma paráfrase da Bíblia, diz assim, acima de tudo, tome cuidado com suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Querida irmã, você que está me ouvindo, os irmãos também, é claro, talvez você foi colocada numa situação, você foi colocado numa situação que você não escolheu, não opinou, você não foi consultado, você simplesmente entrou nessa situação e a situação vai se tornando desconfortável, assim como era para Léa. E talvez você criou expectativas. Isso vai melhorar, essa pessoa vai me amar, isso vai mudar, eu espero. E vai acontecendo com você como aconteceu com Léa, a cada filho, a cada ano, a cada tempo, a cada gestação, a expectativa de ser amada, de receber atenção. Talvez você esteja nessa situação, mas não permita que a decepção invada o seu coração a ponto de você se tornar uma pessoa amarga. Sobretudo que deves guardar, a Bíblia diz, guarda o teu coração. Ou, acima de tudo, que você tem que acima de tudo, tome muito cuidado com suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. A decepção, quando bate na nossa porta, ela causa um estrago muito grande, porque a decepção nos traz tristeza, nos traz descontentamento, a decepção faz-nos sofrer, a decepção causa um desprazer na nossa vida, amargura de alma. Querida irmã, se você está numa situação dessa, eu quero te dizer, guarda o teu coração, pede ao Senhor, Senhor, guarda o meu coração, Senhor, me ajude para que essa decepção não venha ditar o meu dia a dia, venha ditar a minha vida e eu viva com essa decepção e que eu guarde essa amargura de alma. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente deixa de desfrutar muitas vezes uma vida abundante em Deus por causa de uma decepção com alguém. Entenda que ainda que tenha acontecido isso, ainda que Jacó não amasse a Léa, ainda que Raquel desprezasse a Léa, Deus abriu a madre de Léa e fez dela uma matriarca. E deu muitos filhos a ela. A gente tem que focar e olhar para o outro lado da situação. Ela era uma mulher farta de filhos. Ela era uma mulher que tinha muitos filhos. Seus filhos lhe davam alegrias. Seus filhos estavam debaixo da promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, ela tinha filhos que eram promessas de Deus. Deus disse, eu farei de ti uma grande nação. Mas tem que ter gente para crescer essa nação. E a maioria foram os filhos de Léa. Então, olhe para o lado positivo, olhe para outro lado, não fique só presa na decepção. Eu percebo que Léa ficou muito presa nisso, engravidava e dizia, agora meu marido vai me amar, agora meu marido vai me querer, agora isso vai acontecer. Isso vai causando amargura e a decepção e a tristeza vai crescendo e crescendo. Mas nesta manhã, guarda o teu coração, porque dele procedem
as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque você tem que ter cuidado, porque as emoções afetam toda a sua vida. Guarda o teu coração nesta manhã. Guarde o seu coração, guarde as suas emoções. Não permita que a decepção tome conta do seu coração. Olhe para o outro lado, olhe para o outro ângulo e veja quão bom Deus tem sido contigo, quão bondoso tem sido o Senhor contigo. Não sei se foi filhos, como é o caso de Léa, mas Deus te abençoou em alguma área da sua vida, te fez próspero em alguma área da sua vida, e às vezes a gente está olhando mais para o lado do que falta, mais do que o lado que a gente tem. Nesta manhã, olha para o que você tem. Olhe para as bênçãos que Deus tem te dado. Olhe para a fidelidade de Deus na sua vida. E com certeza, se você mudar o seu olhar, a decepção vai sair. E o contentamento vai entrar no seu coração e você vai dizer: é verdade, Deus tem me abençoado, apesar de tudo que já passei, Deus tem me abençoado, tem me dado uma família, tem me dado um emprego, tem me dado filhos. E aí você vai fazer a sua análise pessoal e vai ver o que Deus tem feito por você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.